receber algumas perguntas no Snap, né? E a gente já foi respondendo, dar os 2 peitos ou um só, então o bebê pequenininho tem condições de mamar um único peito, o volume do estômago do bebê não comporta mamar o volume dos 2 peitos, então para chegar no posterior a gente tem sim que dar um peito para cada mamada. Uma coisa que eu trabalhei com a Gabi para ela identificar se o neném tinha chegando na gordura é quando o bebê termina de mamar, há um intervalo até 1h30, se o bebê voltar a procurar o peito, a gente vai oferecer o mesmo peito. Por quê? Significa que o bebê não conseguiu chegar na gordura. Então, o bebê muito pequeno, ele não tem condições de mamar os 2 peitos. Então, é importante que a gente observe essa oportunidade de oferecer o mesmo peito para o bebê. E deixa eu ver aqui mais. Tá com 11 minutos, tá? Só pra avisar. Tá, 11? Tá, vamos até o primeiro. Bom, e aí, outra dificuldade que eu tinha era assim, quanto tempo a Laura tem que ficar no peito? Era o tempo dela? Tem um tempo certo, não era? Então, outra perguntinha legal, né, Mauro? Exatamente. Então, qual o tempo seria da Gabi, né? Então, se o neném tá sugando efetivamente, suga, respira, num ritmo legal, muito provavelmente ele vai, na hora que ele terminar de mamar e a mama já diminuir de volume, ela vai largar sozinha e vai conseguir descansar naquele momento, né? Então isso é uma das oportunidades. O neném que suga efetivamente, ele vai largar sozinho e pelo menos você vê que se ele procurar o peito até 1h30, significa que ele não chegou no posterior e a gente vai voltar pro peito. Não existe um tempo, existe uma saciedade e um volume adequado para o bebê. E fora trabalhar a amamentação, eu e Laura juntas, a Má também trabalha um pouquinho comigo. Como estava sendo o meu dia a dia, o que eu estava fazendo, o que eu estava me alimentando, se eu estava me hidratando. Então, a Má vai falar um pouquinho dessas... Tríade. Sempre esqueço o nome. Eu já falou 100 vezes, eu continuo esquecendo. Então, eu falo que a tríade é importantíssimo, né? É a tríade do repouso e sono. Então, a mãe precisa também dormir enquanto o bebê dorme. Então, deu mamar, o nenê dormiu, tem que deitar, mas eu não consigo dormir durante o dia. Bota uma venda, repousa, fica lá quietinha no quarto. Vamos trabalhar com ósseo, sem fazer nada, tentar descansar. E o segundo passo é a hidratação, que eu falei para a Gabi, no mínimo 3 litros de água, se puder tomar 5, vamos tomar 5. Ah, tem que ser só água? Não, pode tomar chá, pode tomar um suco, mas tem que beber muito líquido. E o terceiro ponto é a alimentação. A mãe precisa se alimentar, é de 3 em 3 horas, não pode pular a refeição. Mas Marcela, eu tô louca, não tenho quem me ajude. Então o que a gente pode fazer é deixar pratos prontos, preparados na geladeira, para que de fato a gente consiga descongelar e fazer as principais refeições. Lanches intermediários também, né? Fazer alimentação intermediária. Então, tomei um bom café da manhã, fazer um lanche da manhã com uma fruta, com castanhas. Isso é importantíssimo. Na tarde também, e nos intervalos muita água. Na madrugada, muita fome. Muita fome, pode beliscar castanha, né? Algumas coisas que sejam rápidas, porque também você tem que, a hora que termina de amamentar, é legal você também poder descansar também. Para aguentar a noite, as noites em claras, né, Gabi? Muito. Você precisa dormir de manhã e precisa dormir à tarde, senão não há santo que aguente a mamada da madrugada. Então, assim, eu ainda estou em processo de entrar em sintonia com a Laura de amamentação, mas a gente fez um bate-bola rapidinho de o que aconteceu comigo. Então, eu tive a redução de seio, não sabia se tinha descido leite ou não, se o meu leite estava suficiente, a Laura perdeu peso. Então, assim, são vários desafios, mas normal, nada que tem que se assustar. Ah, vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. Não, são dificuldades normais, né? Todas as mães passam. Então assim, o que ajuda de uma assessoria, ajuda do marido, ajuda da mãe, quem tiver, quem não tiver. Se não tiver ajuda, fica calma e tentar. A gente trabalha com as oportunidades mesmo. Então assim, ajudas práticas. Então você consegue deixar algumas coisas prontas a nível de freezer, não se preocupar com a casa não vai morrer, né? Se ela ficar sem se varrer, sem se limpar, sem organizar. O importante é você ter sono e repouso, dormir na hora que o nenê dorme, né? Se alimentar de maneira adequada, comer bastante fruta, isso é legal para o aporte calórico do leite, castanhas, e beber muita água. E curtir essa fase, porque passa, apesar de parecer
você fala, ai meu Deus, não vai passar, às vezes passa, é super gostoso. A gente tem que achar graça até no cocô que vai até no final do pescoço, que a gente tem que tomar banho. Isso é muito legal, significa que seu neném está bem hidratado, está bem alimentado. Então são oportunidades que a gente tem de ver o quão rico é a oportunidade de ser mãe, né, Gabi? Todo mundo vai achar um ponto de dificuldade, vai achar um ponto que tá indo super bem, super tranquilo. O importante é você curtir e não deixar aquela dificuldade acabar com o seu dia a dia, acabar com essa fase gostosa que é, porque apesar de você estar com o bebezinho em casa, tudo é novo, tudo é lindo e não dá pra ficar só sendo negativa. Ai, minha amamentação não tá rolando e se afundar. Isso eu sou totalmente contra. Mais ou menos isso, né, Má? Exatamente. Tem só mais 2 perguntas, que se é possível aumentar a produção de leite. Então, o segredo de aumentar a produção de leite está em 3 coisas. Dormir, né? A mãe precisa dormir, se alimentar e se hidratar. Se você perceber que você conseguiu dormir de 1 a 2 horas à tarde, você vai ver que a sua próxima mamada, seu peito está bem mais denso, mais pesado, e você consegue fazer uma alimentação com uma amamentação com uma qualidade melhor. Né? Reflete muito rapidamente no seio. E uma outra mãe perguntou que tem bastante leite, mas o bebê dela não conseguiu ganhar peso, o que ela deve fazer, né? Então a gente falou algumas coisas importantes, que é não rodiziar o peito na mesma mamada. Se o bebê acorda com até 1h30 do término da mamada, com vontade de mamar, procurando o seio, ofereça o mesmo seio para ele chegar na gordura. Na próxima mamada, na outra mamada você vai dar o outro peito. E também é importante fazer com que o neném se mantenha ativo mamando, né? Alguns bebês são preguiçosos, demoram para acordar. Laura. Então, o que você pode fazer, né? Então, o bebê às vezes está muito agasalhado, você pode despir ele um pouquinho. Hoje nós testamos uma posição de cavaleiro, né, Gabi? Foi muito legal, o neném fica muito ativo porque incomoda ele a posição, então ele mantém muito ativo mamando. Então são mudar as posições para fazer com que o bebê realmente se mantenha efetivo durante a mamada. Então são oportunidades, às vezes dá para a gente conversar sim sobre essas possibilidades, mas a gente precisa de disciplina das mamães aí em relação a essas 3 opções. Tem uma pergunta que veio também pra gente, se amamentar o segundo bebê é mais fácil do que o primeiro, né? Alguns desafios a gente não vai ter em relação ao segundo, né? A gente já tem alguns medos, a gente já descolou em relação ao primeiro, então algumas coisas em relação ao primeiro filho que às vezes a gente tem medo, eles vão passar desapercebidos. No entanto, você tem o segundo bebê que também precisa de atenção, precisa também de estar junto com ele. Então, às vezes, essa situação é mais fácil cuidar do segundo bebê, mas você tem que dar atenção pro primeiro também. Então, aparece um novo desafio, os ciúmes do filho mais novo. Deixa essa pro mais pra frente, mano. Deixa esse vídeo pro mais pra frente. Então é isso, é mais ou menos isso. Quem for tendo dúvida, a Má tem o Instagram, é @furinho na orelha. Vão entrar lá, a Má sempre posta coisa, tira dúvida. Quem puder fazer o serviço de assessoria é muito bom, foi muito importante, mudou a minha vida. E é mais ou menos isso. Se vocês forem tendo dúvida, me manda, a gente, numa oportunidade de um segundo vídeo, a gente vai fazer outro bate-bola bem legal, né, Má? Sim, com certeza. Má, fala um pouquinho agora só do seu... Bom, a consultoria de amamentação, que na verdade eu trabalho como se fosse um coach mesmo, treinamento de mães para amamentação, cuidados de RN, cuidados com o banho, com o coto umbilical, para as mamães de meninas, né? Mães de princesa, nós fazemos um furinho na orelha também. Então, muitas vezes quando eu vou fazer o furinho na orelha, às vezes eu já vejo uma oportunidade de trabalhar alguma coisa de amamentação, e se eu sinto a oportunidade com a mãe de trabalhar, a gente já começa ali também a desenvolver algumas estratégias. É isso, gente. Então, comentem aí pra gente mais dúvidas, ela vai tirar com vocês. Sigam ela lá no Instagram, né? @furinho na orelha. Tô tentando convencer ela a fazer um snap, pra ela estar no dia a dia lá dentro do snap também. E aí a gente se vê numa próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho do meu particular pra vocês, das minhas dificuldades, mas eu acredito que grande parte delas, todas as mães vão ter esse tipo de dúvida, né? Às vezes não é uma dificuldade, às vezes é só uma dúvida pra levar um pouquinho mais leve a maternidade, mais calma. E é isso, Má, obrigada, muito obrigada, porque assim, sério, tava difícil, tava muito difícil, agora acho que eu tô bem, tô calma. E é isso, gente, beijo, a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Vira a vida que ela... Ah, Nossa não. vovó está vendo da hora. Dá oi, mãe. Oi. Ah, eu quero falar mais uma coisa. Sem a mãe e minha mãe não ia ser igual.